Olá, tudo bem? Eu estou literalmente suando muito agora, porque eu acabei de chegar do trabalho, como sempre, né? Eu acho que isso tá um pouco monótono já. Toda vez eu falo que eu tô chegando do trabalho e tudo é sobre o trabalho, mas meio que é, né? Porque eu sou um cara de 23 anos e eu tenho que ganhar vida. Com o quê? Dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro? Trabalhando. Como? Num trabalho que eu não gosto de fazer, porém que eu gosto muito de fazer. É algo muito dúbio, né? Usei até um termo muito bonitinho aqui, dúbio. E agora eu tenho meu microfone e eu devo dizer a vocês que agora é a terceira gravação que eu faço no dia, porque eu estou empolgado, porque agora eu tenho um microfone para gravar. E isso me deixa muito feliz. É tipo quando o cara tem um brinquedinho novo assim, ele quer ficar testando todo o tempo. Pois é, esse sou eu, com o meu microfone. E eu não sei quando tá bom, quando tá ruim, porque eu não tenho retorno do que eu tô fazendo aqui. Literalmente, eu não tenho um retorno no meu ouvido que enquanto eu falo eu me escuto. Então eu não sei como é que tá saindo o áudio. A não ser enquanto eu olho aqui para a tela do meu computador e eu vejo a sound wave, que são as ondas do som, né? E eu acho que é isso. Esse é o meu a única forma que eu tenho de verificar o que eu estou fazendo. Só que assim, né? Eu acho que eu não cheguei a explicar muito bem nos últimos episódios o trambolho que tá é, essa para funcionar esse microfone no meu computador. Porque eu havia comprado esse microfone e esta merda não funcionou no meu computador. E esse cu simplesmente não tem. Depois eu procurei o manual na internet e ele não tinha contato direto com o computador, apesar de ser wireless, né? De ser sem fio. O que que eu fiz? Eu tenho um negócio que tem uma ponta de USB e na outra ponta tem buraquinhos de microfone e de fone. E aí o que que eu fiz? Eu peguei esse adaptador, peguei os adaptadores que vieram no microfone, que é um adaptador de P10. P10 é tipo aquele pino que você coloca, do pino do microfone que você coloca no seu celular, se você ainda usa fone com fio. É aquele pino, aquele negócio que você enfia no teu celular, ali no buraco do teu celular. Só que muito maior. O P10 é muito maior, porque ele é para enfiar em caixa de som, né? Geralmente a gente vê bastante isso em instrumento musical, guitarra e tal. E você é um adaptador do adaptador que veio. Então é um adaptador do P10, que é um negócio com o tamanho do pino que você coloca no seu celular ou qualquer lugar que vá ali, a ponta do seu fone. E essa ponta do P10. Então um entra no outro e aí eu consigo usar e colocar, por exemplo, no meu celular, se eu quiser. Só que eu não fiz isso porque, né, ia ser muita vagabundagem da minha parte. Então eu coloquei no computador e eu tenho três adaptadores, então. O adaptador P10, que eu enfio no adaptador P2, e o adaptador P2 vai direto nesse negócio com a ponta de USB e a ponta de fone e de eh, microfone. E eu tô falando pra caralho e eu cometi o erro de olhar pro tempo que eu tô falando. E só se passaram 4 minutos. Pra mim já foram 13, pelo menos. E eu tô suando muito, cara. Puta que pariu. Só que assim, coisas, né? Prós e contras de ter um microfone aqui. Prós. É muito maneiro. É realmente muito maneiro. Porque você se sente um cara, sei lá. Você tem poder na sua mão, entendeu? Você fala aqui, seu som, sua voz sai lá. Isso é muito louco, pô. Você é tipo você fazer uma ação aqui no lugar que você tá. E eu não sei explicar isso, mas é como se eu tivesse um poder, entendeu?
Eu tô falando aqui e minha voz tá saindo no computador. Isso é muito louco. E tá sendo gravado, diga-se de passagem. E a outra, Pro, deixa eu ver outro Pro. Eu não pensei em prós e contras, foi no improviso aqui. Mas um contra é que é um trambolho, né, pô? E é um pouco pesado. Não é pesado, né? Óbvio, né? Nem um pouco pesado. Acho que, sei lá, pesa uns 1 quilo, talvez. Eu acho. 1 quilo, vai. É... 1 quilo? Será demais? 500 gramas, vai. Vou colocar 500 gramas. 700 gramas, vai. Pesa mais 700 gramas, mas se você fica segurando essa merda aqui, começa a pegar um pouco o pulso, assim, sabe? Começa a dar uma entortada aqui no teu pulsinho. Esses são os prós e contras. Acabou os prós e contras, porque eu ainda não parei pra ver o que que tem de bom e de ruim nele. Ele tem um volume, né? Tu pode deixar alto, pode deixar baixo. Só que os botões não são aqui fora do microfone. Eu até entendo a lógica. Porque senão eu podia ficar apertando sem querer nos botões. Ele fica dentro do microfone. Então eu tenho que desenroscar. Vou desenroscar aqui pra você entender o que eu tô falando. Você não vai ver, mas você vai sentir. Imagina que você é um microfone, tá? Sente aí. Tá, desenrosquei. Você sentiu, escutou isso? Pois é, foi eu desenroscando. E aí tem três botões. De. Tá, três botões. Imagina três botõezinhos. O de cima é pra aumentar. O último é pra diminuir. O do meio eu não faço a mínima ideia do que serve. A única coisa que acontece é que quando aperto nele, perdão, fica aparecendo U10. E quando aperto, não muda nada. Eu já tentei apertar no meio e apertar no de cima pra ver se, sei lá, ficava U9 ou U11. Não fica. E é literalmente a letra U e o número 10. Então, assim, é uma coisa de louco. Eu não entendi ainda o que que é e as instruções são um cu, né? Que é mercadoria indiana. Sei lá, na verdade é chinesa, né? Mas eu imagino muito um indiano fazendo esse microfone. Por quê? Eu não sei. Mas deixa eu dar uma lida aqui no, no, na caixa. Deixa eu ver se eu acho a caixa. Tá no escuro. Vou ligar a luzinha aqui. Dessa vez você não vai escutar eu ligando a luz porque ele não permite barulhos externos. Passou uma moto lá na rua, eu acho que não vai sair o barulho. Mas está escrito na caixa: Professional Universal Wireless Microphone. É um microfone sem fio para uso profissional. Aí tem embaixo: Mini microfone adaptador contém grande energia. Isso em inglês, né? Mini microphone receiver small body contains great energy. Parece que o cara meteu aqui um. Quando você tem lá aqueles botões no WhatsApp de corretor e você vai apertando qualquer um e ele vai saindo qualquer coisa e você faz um texto gigante para uma pessoa. Aí você começa escrevendo coisas normais, né? A pessoa vai se interessando ali por textão aqui, vou ler. Ou a pessoa fica preocupada, né? Cara, eu já fiz isso com a minha namorada. E ela ficou muito preocupada porque eu comecei de forma bem dramática. E aí o restante do texto que eu mandei pra ela era coisas totalmente desconexas. E aí só depois de um tempo ela percebeu a cagada que eu tinha feito, a brincadeira que eu tinha feito, né? Ela ficou meio puta, porque ela ficou realmente preocupada e foi um vacilo da minha parte. E acho que é isso, cara. É o microfone, né, bicho? Só que eu me peguei esses dias, assim, quando você quer muito uma coisa, né? Eu não queria, na verdade. Eu não queria um microfone. Mas tá, vou continuar meu raciocínio. Quando você quer muito uma coisa, você acaba, depois de pouco tempo, você se desapega daquela coisa. Eu espero que isso não aconteça comigo, né? Porque isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Mas assim, como eu disse, eu não queria bem o microfone. Foi um dia que eu acordei e aí eu acho que eu tinha feito uma gravação no dia anterior e aí eu fiquei, pô, como é que eu faço pra parar de não ter barulho de cachorro e barulho de moto no, na gravação?
E eu sei que são bons, são bons barulhos porque eu trato eles, né? Eu trato o áudio depois, eu deixo ali, coloco uma layer de. Qual é a palavra? Redução de ruído. Só que ainda assim são barulhos muito altos. Mas era legal pra você que estava escutando, você ficava, caramba, que porra foi essa? Tipo o dia que um gato pulou no teto aqui de casa e deu bem pra escutar o barulho do puta gato pulando, né? Então foi interativo, digamos assim. Foi bem a vibe, não sei a palavra. Tá. O que que eu tava falando? Ah, tá. Mas assim, né, cara, eu acho que eu não vou ter isso não, porque já aconteceu mais de uma vez na minha vida de eu me encantar com algo que toda vez que eu pegava aquele algo pra usar, eu ficava meio encantado. E um exemplo disso foi o Kindle, que eu já vendi, né? Mas depois eu comprei um negócio melhor e tal. Mas, cara, toda vez que eu pegava o Kindle, era uma mágica, porque eu lia bastante nele, né? E aí, quando eu termino um livro, eu fico meio órfão da história que eu tava lendo. E aí eu paro de ler por sei lá, um mês, talvez umas semanas. E aí eu lia um livro no Kindle, terminava de ler, deixava ele de lado. Um mês depois que eu voltava a ler nele, tava em 50% e eu nunca mais tinha pego o Kindle pra ler. E eu olhava pra isso e eu ficava, cara, não é possível. Por que que não é feito isso nas baterias dos celulares de hoje em dia? E aí eu acho que isso só não é possível, né? Porque o Kindle, se eu não me engano, posso estar falando merda, ele tem tinta de verdade dentro dele. Ele tem uma tecnologia muito louca lá que ele só gasta energia quando você toca na tela, quando tem uma interação na tela. E aí existe uma tinta dentro dele que toda vez que você, por exemplo, você está lendo o livro, você vira a página, entre aspas, e aí meio que ele, a tinta se, qual é a palavra? Qual é a palavra que eu tô procurando, cara? A tinta se desloca para formar as outras palavras da outra página. Eu acho que é isso que eu tô procurando. E aí chama-se e-ink, né? E-ink, que é. Nossa, na verdade, que eu acho que eu falei merda, porque geralmente ink é tinta, né? E geralmente um prefixo, digamos assim, do inglês para algo que é digital. Posso estar falando merda novamente. Então acho que eu tô louco. Não tem tinta nenhuma dentro do Kindle. Mas uma coisa que eu também achava muito louco do Kindle, sabe aqueles brinquedos que você tinha na infância? Eu nunca tinha, tá? Mas eu brincava na loja. O tempo, o rápido momento que eu tava na loja, que eu via esse brinquedo, eu ia ali, mexia e depois ia embora. É um brinquedo que é uma espécie de lousa que vinha uma caneta, que só a caneta, e essa caneta era, tipo, ela tinha uma cordinha conectada a essa lousa, bem pequena. E essa lousa era só é, ficava pintada ou só dava para escrever, dava para fazer qualquer desenho ali só com essa caneta. E aí depois você tinha uma parada em cima, tipo, sabe quando daquele datilografia lá, aqueles antigos teclados que o cara escrevia, escrevia, escrevia e aí depois que ele terminava a linha, ele tinha que fazer um tchic, ele tinha que trazer o negócio para margem original para poder continuar. Pois é, meio que isso que era aquela lousa. Depois que você tinha desenhado, escrito o que você tinha de fazer ali, você tinha uma espécie de. Eu não sei o nome daquilo. Que você vinha pro lado e tudo que você tinha feito é, ficava em branco ali a lousa novamente. Era muito mágico, cara. E o Kindle eu via muito isso no Kindle.
Porque, primeiro que quando tu ia pro sol, né, a tela ficava mais clara, não ficava preta como fica o celular. Que foi esse, aliás, o meu erro quando eu enviei um áudio errado para o grupo da minha empresa. Eu saí de casa com muito sono, mandando um áudio para que eu achava que era para minha namorada, porque eu não tava vendo a porra da tela, porque o sol tava batendo na tela, né? Então a tela tava praticamente preta, escura. E eu uso óculos. E aí só depois que eu cheguei na empresa que eu vi a merda que eu tinha feito, porque me falaram ainda. Aí eu fiquei, tá bom então, né? É isso aí, eu excluí o áudio e tal. Eu já falei isso também nos últimos episódios. É... Então é isso, cara. O Kindle é um negócio muito louco. O único problema é que não dava pra ler quadrinho nele, né? Eu acho que até dá, só que, né, fica meio preto e branco ali, não é maneiro. Que nem mangá, né? Mangá não é muito maneiro de se ler. Se você gosta de ler mangá, eu não ligo, tá? Não é maneiro. Primeiro que tá ao contrário, né? O negócio você tem que ler de ao contrário. A ordem das páginas é ao contrário. Já começa errado, entendeu? Já não bastava a- as coisas serem ao contrário lá no Japão, porque eles estão do outro lado do mundo. E agora. Ah, eu nem falei que horas são, né? Hoje são. Putz. É, lembra aquele aviso que eu falei do Adobe dizendo que o meu aplicativo foi desativado, só que não foi? O aplicativo que eu uso, aliás, que é o Adobe Premiere, eu uso para gravar o meu. Gravar não, editar o podcast, né? Ele continua aparecendo e eu não consigo fechar. Eu não consigo puxar para ver a data, porque ele fica bem no canto. Agora, saiu. Só foi levantar e saiu. Hoje são 8/10, 11h55 da noite. E continuando no raciocínio sobre tudo ser ao contrário no Japão, é, agora tá de dia lá, né? Então meio que eles levaram muito a sério esse negócio de ser do contra. Até o mangá dos caras é ao contrário. E aí, putz, assim, né? Zoeira, mas eu quando era criança, cara, eu peguei um mangá do meu irmão, do Cavaleiro do Zodíaco. E aí eu li como se fosse um gibi. Eu lia só gibi na época, né? Gibi, Turma da Mônica, Homem-Aranha, essas coisas. Batman. Eu li como se fosse um gibi, eu li na ordem errada. Eu li de trás pra frente, porque eu não sabia que começava de frente pra trás, né? E aí é, eu comecei a ler, a ler, a ler, não entendi porra nenhuma do que estava acontecendo. E eu lembro de eu criança meio tentando conectar os pontos do que eu tava lendo ali. Então eu lembro de, sei lá, eu vi um cara batendo no outro e aí eu virava a página, ele já tava em pé. E aí rolava um cólera do dragão do nada ali. Aí eu, como é caralho, como é assim? Ele fez um cólera no dragão no cara que. Sendo que ele tava deitado agora há pouco no chão, sangrando. Que porra é essa? E aí depois de muitos anos, cara, acho que depois assim, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Não, 15 anos eu já tava velho demais. Eu tinha uns 12, vai. Eu entendi o que era para, como era que se lia. E aí eu li da forma correta. E aí eu ri muito da minha imbecilidade. Eu acho que é isso a vida, né, cara? A vida é você cometendo um erro e você sofrendo muito por aquele erro. E aí depois que passam uns anos que você percebe, você olha para aquele erro e você pensa no seu sofrimento naquela época. E você percebe que aquilo passou. E aí você percebe que era só um erro besta, facilmente contornável. E aí você olha pra isso e fica meio, caramba, que loucura, né, cara, que eu passei por isso. Eu fiz isso comigo mesmo. E cá estou eu. E eu aprendi com isso. Eu não preciso mais cometer esse erro novamente. Que louco, né?
É bem louco isso. Eu consegui transformar ler mangá em uma filosofia de vida. Que legal, né? Puta que pariu, fui ficar relaxadão aqui na cadeira. Puta rombo no meu calção aqui, cara. Dá pra ver minha saca, minha sacola. Que loucura. Eu tô no escuro agora, tô no quarto. Tô improvisando agora porque eu não tenho mais assunto a falar. Mas hoje eu comi dois BKs gigantes. Muito foda. Eu sou muito fã do BK, velho, do Burger King. Eu comi um Mega Steak 3.0, que é um trambolho com três carnes e uma porrada de bacon. E eu comi um rodeio normalzinho, pequeno, com um refrigerante. E sem batata. Eu acho que. Tô ficando maluco. Tô ficando. Pra que eu fiz isso, bicho? Eu ainda trouxe uma metade pra casa, mas eu não tentei comer, não. Menti agora, tá? Eu tentei comer, não rolou. Eu trouxe pra casa pra minha mãe. E ela comeu. E aí eu cheguei aqui já naquela ânsia de brincar com meu brinquedinho, que é meu microfone novo. E aí eu chego, eu vejo meu avô deitado no meio da casa. Não, ele não morreu. E aí eu lembrei que ele tinha. Minha tia tinha levado ele pra casa dela. Que loucura. E eu senti saudade dele, ele é chato pra caralho, ele incomoda muito. Mas eu senti saudade dele, velho. Fiquei pensando se ele morresse, o que que eu ia fazer? Como é que eu ia me sentir? Que loucura, né? Eu ia ficar muito. Acho que ia ficar muito pensativo, não ia ficar triste, não. Eu só ia ficar meio. Caramba, ele tava vivo, agora ele tá morto. Eu falei com esse cara aqui, ele tá duro, verde, com algodão no nariz e nos ouvidos. E eu conversei com esse cara esses dias. Ele morreu. Ele tá duro, estático. Aquele cara que eu conversei que tinha algo nos olhos dele, que tinha vida nos olhos dele, que olhava pra mim e pensava como um ser próprio, não existe mais. Ele só tá só a casca aqui. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Fica mais fácil de digerir quando é um velho, né? Porra, 86 anos. Ele morrer, porra, tá no lucro, mano. Tanto de dor que ele deve sentir, falta de ar que ele diz que sente. É uma loucura. Mas pensando nisso assim, cara, é pesado até. Triste de imaginar você preso no próprio corpo, assim, e você me vendo, né? Por exemplo, eu velho, vendo o meu neto ali subindo a escada, subindo um simples degrau com uma facilidade absurda, se aprontando para ir pro trabalho, comendo um prato rapidamente. Ele deve ficar muito triste dentro dele mesmo. E eu usei esses exemplos porque é isso que acontece, né, no meu dia a dia. Eu tô sempre ali perto do meu avô, sempre dando água pra ele e tal. E aí, às vezes eu percebo, eu finjo que eu não percebo, mas eu percebo que ele me olha, fica meio me encarando às vezes, fazendo coisas normais, tipo subindo um degrauzinho que tem aqui em casa, comendo. E aí eu olho pra ele e ele às vezes dá uma risada assim, meio meio que não de deboche, nem nada do tipo, nada de malicioso, mas ele só olha pra mim tipo, caramba, cara, eu acho que eu fazia o que tu faz, eu não consigo mais fazer. Que loucura, né, cara? Você para pra. Você tenta.
tenta te colocar no lugar de um velho agora. Sentindo dor, sentindo, sei lá, não conseguindo segurar a bexiga, se cagando, sei lá, na pior das hipóteses. Ele nunca se cagou, não, tá? Mas tem velho que não consegue segurar, né? Imagina uma porra dessa. Ah, que sono do caralho. É, meu amigo. Que loucura. Com vontade de. Vontade de, sei lá. Não sei. Tô, tô ficando um pouco desconfiado porque eu tô olhando aqui pro microfone. E aí, se eu chego perto dele assim, eu vejo que, obviamente, né, a sound wave aqui, a onda de som vai lá no caralho. Só que eu tô falando aqui perto e aí tá muito baixo, velho. Eu tô ficando com medo já dessa gravação tão cool e eu tô falando já há 26 minutos. Puta que pariu, mas deve tá bom sim. Foda-se. Se não tiver, eu acho que eu vou postar assim mesmo. Mas eu falei que eu fiz 3 gravações já, né? Eu realmente fiz. Eu realmente fiz. E eu tô pensando se eu vou postar elas, porque essa aqui eu sei que eu vou postar porque eu acho que tá bom o áudio. Só que as outras foi muito algo de teste, assim, e acabou que não rolou muito, na real. Mas teve uma que, na real, eu tenho certeza que eu vou postar duas já. Muito provavelmente essa que eu tô gravando aqui agora. E uma outra que eu já até editei, o caralho. Tratei lá o som, papapá. O que que eu quero dizer quando eu falo que eu tratei o som? Coloquei aquele vídeo que você vê, aquela simples animação que você, durante 1 segundo, que são as letras se juntando na tela e dando ali o nome do podcast. Eu acho que me caguei, podcast. E o áudio linkado com o vídeo. E aí eu corto o vídeo no momento que as letras se já estão juntas e eu alongo esse vídeo para ficar do tamanho do áudio. E é isso que eu faço. Somente. Eu não. Ah tá, e tem as layers que eu faço em cima do áudio, né? Que é o de redução de ruído, tanto no computador quanto no celular. Eu tenho um aplicativo no celular que eu faço essa redução de ruído e tem a do computador que também faz. E aí talvez eu vou precisar usar isso aqui nas gravações do microfone, porque teve um teste que eu fiz que ficou um. Não sei fazer, cara. Eu não consigo mais chegar em tons agudos. Eita, voltei. Fica um. Nossa, velho. Eu não consigo mais. Nossa, tem que colocar força. Agora foi. Caramba, eu conseguia fazer com tanta facilidade, velho. Chegar em tons assim, fazer um barulhinho de fino, sabe? Não vai mais hoje em dia. Caralho, o que que me aconteceu? E eu nem fumo, nem nada. Tô ficando velho só, né? Que bosta. Agora eu tô me sentindo. Não, deixa eu testar, deixa eu testar. Vou fazer um negócio aqui. Tá, eu consigo sim, eu consigo sim. Tem que fazer com força, tem que fazer no arranque. Eu consigo, consegui sim. Só que foi um pouco alto. Ai, caralho. O que que eu tô fazendo, né, bicho? Pois é, ficou um pi no fundo. Sabe-se lá por quê. E aí, eu tô com um ventilador em cima de mim aqui, cara. Então, se tiver um barulho de ventilador também nesse áudio, eu vou ficar muito puto, bicho. Puta que pariu. Caralho, eu fiquei pensando nisso agora, velho. Eu tenho que reescutar esse áudio. Só que assim, a coisa boa de gravar do microfone direto pro computador é porque eu posso parar aqui a gravação e voltar a gravar em cima do que eu tava gravando. E eu acho que é isso que eu vou fazer agora e você nem vai perceber. Eu estava errado. Eu não consigo escutar o que eu tava gravando aqui.
Eu consigo só parar, pausar no caso, e parar de vez, que é aquele botão quadrado. Bicho, eu tô. Fiquei na merda agora. Às vezes parece muito baixo, velho. E se eu falar assim, como é que fica, hein? Tá. Eu acho que essa é a altura que eu falo com uma pessoa, quando uma pessoa tá na minha frente ali, né? Então acho que. Não tenho certeza, bicho. Só espero que esteja bom esse áudio, na moral. Eu tô fritando muito em cima do áudio também, né? Isso é um pouco chato pra você. Perdão. Peço perdão. Mas é porque eu tô sem assunto. Vou pegar meu celular aqui pra ver se eu tenho alguma coisa anotada. Eu tenho uma coisa anotada. Nem precisei levantar. Meu óculos quebrou. Acho que eu comentei isso no episódio passado. Meu óculos quebrou. E aí eu precisei ir. Pensei em ir na ótica que eu fiz meu óculos. Só que eu não tenho certeza qual é a ótica, porque faz muito tempo que eu fiz esse óculos, faz 2 anos. E eu não vou lembrar. Mas eu tenho quase certeza de qual que é, só que eu não queria cometer o erro de bater em uma ótica e o cara olhar pra mim e falar: Você não fez o óculos aqui, meu querido? Vai embora. A gente só conserta óculos que é nosso. E eu acho que isso não aconteceria. Mas no momento que eu pensei na possibilidade, minha cabeça fez eu acreditar que isso poderia acontecer. Tá, então eu estava errado e eu tô percebendo que o pensamento que eu tive não tinha nada a ver com nada. E a outra opção foi ir ao centrão, bem lá no centro da cidade mesmo. Numa tal de Oficina do Óculos. Lugar famoso que eu vi no centro que conserta óculos, né? Fiquei entre a ótica e o centro. Eu decidi ir no centro, porque eu sabia que no centro eu ia ser enganado, mas eu ia pagar menos. Que é ótimo. Então, fui no centro, chamei o Uber. Que aliás, Uber hoje em dia tá a coisa mais difícil do mundo de se aceitar, né? Puta que pariu. Cheguei lá, saí do carro. Eu não, como eu quebrei o óculos, né? Tava a metade do óculos e a metade do óculos perna. Então uma metade era perna óculos, perna e lente, e a outra metade era só perna. O que eu quero dizer é que uma perna do óculos quebrou, saiu. Por que que eu não só falei isso, né? Por que que eu usei metade de óculos? Que porra é essa que eu tô fazendo? Caralho. Meu Deus, eu sou burro, né, bicho? Tá, continuando. É, e aí eu saí do Uber com óculos ali. Sabe quando você coloca o óculos aqui no colarinho da sua camisa? Pois é, eu fiz isso. E a outra perna tava no meu bolso. E aí, a perna do óculos, né? Pensou eu com a perna dentro do meu bolso? A minha perna dentro do bolso. Tá, não sei porque eu parei pra falar isso. E aí eu. O que que eu fiz? Deixa eu lembrar. Puta que pariu. Ah, tá. Eu saí do Uber. O Uber arrancou do lugar que eu estava. E enquanto eu me dirigia à oficina do óculos que estava à minha frente, já veio um cara. E aí, mano, tudo bem? Pode me dar a oportunidade? Tá precisando consertar seu óculos? Como é que o cara sabia disso, bicho? Pode me dar uma oportunidade aí, mano? Tal, 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 tal. Eu olhei assim, não, valeu, mano. Vou aqui na oficina do óculos, porra. E aí, o cara, beleza. Aí o cara tava de Juliette, né? Obviamente ele tava de Juliette. E aí eu não vou dar a oportunidade de uma pessoa consertar o meu óculos sendo que ela está como Juliette. Porque nem o óculos dela funciona. É uma Juliette, diga-se de passagem, né? Não existe função para uma Juliette. Que é um óculos que tem a lente azul. E você vai criar carne crescida na pálpebra do seu olho. Se você continuar usando essa merda. E aí eu falei isso pro cara e me dirigi à oficina do óculos. Chegando lá, o que que eu estava pensando? Primeiramente,
é um lugar fudido, tipo uma oficina mesmo. Cheio de perninha de óculos jogado pelo chão. Vai ter um velho bonitinho com uma camisa polo escrito Oficina do Óculos e uma calça jeans maior do que ele, com a barra da calça dobrada, de forma que eu consiga ver um pouco da canela dele, um pouco da meia e o sapatinho dele. Era isso que eu tava imaginando. E ele tinha que ser careca. Ele ia ser careca. E ele usa óculos, obviamente. E ele sempre muito bonitinho, muito. Pessoa que tá sempre querendo ajudar e. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Eu ia falar bem rápido, assim, sabe? Era isso que eu tava imaginando. Só que não, eu desci lá no lugar, uma moça muito nova, bonita, né? Diga-se de passagem. E ela me atendeu. Falei o caso, a situação do paciente, o óculos. Sentei, 1 minuto. Me deu o óculos de volta, consertado. Fica R$ 10. Quê? Caralho, que porra é essa? Eu me senti numa. Parecia que a quest tava faltando alguma coisa nessa quest que eu tinha feito, entendeu? Eu não tava pensando que ia ser tão fácil assim. E aí eu levantei, paguei e saí. E aí quando eu cheguei lá fora eu fiquei, tá, e o que que eu faço agora? Chamo o Uber e vou pra casa? É isso? Eu não quero fazer isso, eu tô no centro. Tem tanta. Cara, o centro é uma parada bizarra. Tem uma magia ali que eu não consigo entender. Tem tanta coisa falsa e tão barata que dá vontade de sair comprando. Atinge diretamente no meu âmago consumista. Aqueles Power Ranger fudido com chifre de Batman, só que com a pintura do Power Ranger vermelho. Esse tipo de falsidade, assim, de. Falsidade? É, falsidade, né? Nesse nível de falsidade dos bonecos. E aí eu saí de lá e pensei, o que que eu faço? Vou comer alguma coisa pelo menos. Ou ver roupa, alguma coisa assim. E aí fui ver coisas pra fazer ali no ambiente que eu tava. E aí o cara, muitas pessoas me chamando pra entrar nas lojas simplesmente porque eu tava com óculos no rosto. Senhor, você precisa de óculos? Eu tô com um na cara, ô vagabunda. Sai fora, caralho. Teve uma, cara, que me revoltou, de verdade. Teve uma que revoltou, assim. Eu usei o termo vagabunda, mas foi algo que passou pela minha cabeça somente. Agora, no caso, eu inventei isso agora, mas teve uma que passou realmente pela minha cabeça no momento. Veio uma mulher sorridentezaça, assim, todos os dentes da boca aparecendo e brilhando. Super solícita, falando: você precisa de óculos, você precisa de alguma coisa, tô aqui pra te ajudar, tal, tal, tal. Eu falei: não, obrigado, acabei de consertar meu óculos ali atrás, valeu. Continuei andando. O semblante da mulher, assim, desmoronou. Como é que uma pessoa pode ser tão falsa assim com ela mesma, sabe? E eu entendo que ela está trabalhando e é o trabalho dela fazer isso. Mas, cara, eu acho que eu não ia conseguir, não, bicho. Atendimento ao público, velho. Diretamente com o público ali, cara a cara. Eu faço atendimento ao público, né? Eu ligo pra cliente. Mas é ligação, é diferente. E até rimou. Porque eu ia tentar continuar rimando, só que eu fiquei com vergonha. É, e aí eu saí do ambiente dos óculos ali, porque era uma rua só de óculos. E fui procurar coisa pra comer. E aqui tem muito chinês no centro, cara, agora. Antigamente não era tanto assim. E aí eu entrei no lugar pra comer uma coxinha de flango, né? Como um bom chinês diria. E aí eu pedi uma coxinha de flango e um suco de maracujá. Que uma coisa que eu trago boas lembranças é o suco de maracujá do centro.
Puta que pariu, a coisa mais deliciosa que existe. E aí, comi a coxinha, tomei o suco de maracujá, fui pagar. E aí, no momento que eu fui pagar, foi que eu entendi que era uma chinesa que era dona da parada ali. Porque o chinês, ou ele fica num canto olhando, porque ele, sei lá, acho que ele imagina que todo mundo é ladrão, ou ele fica no caixa cuidando do dinheiro. Porque se ele delegar a função de alguém cuidar do dinheiro para ele, um brasileiro cuidar do dinheiro para ele, acho que ele tem um infarto e ele não permite que tal blasfêmia aconteça com seu rico dinheiro brasileiro real. E aí fui pagar, a moça mal falava português, porque ela era claramente uma chinesa. Paguei. Você quer essa via? Você quer essa via? Eu olhei assim, não, obrigado. Tá tudo bem. E aí eu saí dali. E aí fui a um dos lugares famosinhos daqui do centro. Fiquei sentado lá. É um lugar meio turístico assim, né? É um teatro. E aí esse é o tipo de lugar que é bom pra maluco aparecer, né? E aí chegou um cara. Nossa, que vergonha, que medo e que tristeza foram os sentimentos que eu senti dentro de mim quando aconteceu o que eu vou falar agora. Apareceu um cara que falou assim: "E aí, garoto?" Passando na minha frente, enquanto eu tava quieto. Ele falou: "E aí, garoto?" Eu olhei pra ele e falei: "E aí, tudo bem? Tudo certo?" E eu sentado no banquinho. E ele sentou no banco, um pouco longe de mim. Eu o cumprimentei e continuei olhando para a paisagem. E ali eu fiquei olhando para a paisagem, olhando para um. Tinha um cara, uma espécie de turista, conversando com umas pessoas meio. Acho que eram franceses, não sei. E aí eu escutei o cara usando uma palavra muito francesa, assim, que eu fiquei meio que imitando na minha cabeça. Era uma coisa meio Joey do Friends, assim. Ah, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Uma parada meio assim, sabe? E aí eu escutei aquilo e fiquei, caramba, parece uma palavra inventada. Parece que esse cara inventou agora e aquela mulher tá concordando ali sei lá, ficou com pena do cara ali e começou a concordar. É uma língua muito estranha o francês, né, velho? E aí, olhando todas essas situações acontecendo nos meus arredores ali, no arredor, eu olho pro lado pra onde tava o cara que tava me cumprimentou, passou ali. E eu olhei pra ele novamente, pra onde ele tava, e ele novamente me encarando, ele já estava me encarando. Sabe quando você olha pra uma pessoa, ela já tá te olhando? Foi nesse nível de creepy. Eu olhei pro cara, o cara já tava me encarando, e ele falou assim, novamente com um sorriso no rosto: "E aí, jovem, tudo bem?" Não, ele falou: "E aí, jovem, tudo bem?" Dessa forma. E eu novamente: "E aí, tudo bem? Como é que você tá?" E aí ele se levantou e veio na minha direção. E eu fiquei olhando ele vindo. Ele é um cara, cabelo enroladinho, barbinha, aquelas camisas sociais fuleiras, uma sandália e um short jeans. A face de um pobretão ali naquele ambiente. E aí ele veio e me abraçou, velho. Eu sentado, ele me abraçou, bicho. Ele veio pra me abraçar. E aí eu tive que meio que dar um abraço ali. Eu meio que abracei o braço dele. E aí eu senti que ele deu um beijo no meu ombro, velho. E eu não acreditei naquilo. Eu não acreditei naquilo.
E aí quando eu senti que ele beijou meu ombro, eu me deu um arrepio ruim, tá? Não fiquei com tesão, não. Me deu um arrepio ruim. E aí ele sentou ao meu lado e começou a trocar ideia comigo. E eu, muito, de muito bom grado, retribuí a trocação de ideia ali. Continuei conversando com o cara. E aí ele começou a falar, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas aí e tal? Só que de forma bem esquisita e bem estranha, olhando toda hora no meu rosto. E quando você, pelo menos eu, quando eu tô conversando com uma pessoa, eu não fico olhando toda hora pro rosto da pessoa. Opa, desculpa, foi um arroto. E aí, ele olhando pra mim, todo o tempo, me perguntou o que que eu tava fazendo. Eu falei, e aí, cara, tudo bem? Eu falei que eu ia fazer, que eu já tava indo embora, já tava chamando o Uber mesmo. Falei. Na verdade, o que que tava acontecendo? Enquanto ele conversava comigo, eu disfarçava para que eu respondia, mas eu não ficava encarando ele de volta. Vai que é tipo uma dinâmica meio de cachorro, que ele tá de boa ali, só que quando você olha nos olhos dele, ele te ataca. Eu tava meio nessa vibe, assim. Então eu respondia ele olhando pro ambiente, assim, olhando pra cima, pra onde eu podia olhar menos pro olho dele. Só que, obviamente, às vezes eu olhava no olho dele sério, pra ele perceber que eu também sou maluco. E se ele me atacar, eu vou ter que atacar ele também. Vou ter que matar ele aqui. E aí, no alto da minha covardia, digamos assim, do meu medo, talvez, que eu tava com medo ali naquele momento, mas eu estava curioso também, o que que tava acontecendo ali, que porra que tava acontecendo ali, com aquele cara conversando comigo. Eu falei, pô, cara, tal, eu vim consertar meu óculos que tava quebrado, acabei quebrando e tal, e tu, o que que tu veio fazer aqui? Joguei pra ele. Aí ele falou pra mim que ele também tava com problema nos óculos e que o óculos dele era uma merda. E ele puxou do nada a caixinha de um óculos com o óculos dele. E eu olhei pra aquilo e ele me deu o óculos na minha mão. O óculos dele na minha mão. Eu peguei, não sabia o que fazer com aquele óculos. Eu fiz uma. Eu apertei um botão ali e aí o meu corpo fez uma animação tipo de um NPC, assim. Quando finge que um NPC tá olhando uma coisa com muito interesse. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o óculos, olhei assim com uma cara de, ó, que interessante esse óculos, né? E devolvi pra ele. Era um óculos todo fodido, diga-se de passagem. E aí em dado momento eu percebi que aquele cara era uma boa pessoa, só que mentalmente não tava muito bem. Porque ele tava falando do óculos dele, e aí ele soltou sem querer, mas eu consegui pegar na entrelinha o que ele quis dizer. Ele falou que ele tinha que trocar o óculos porque às vezes a mente dele fica meio escura. Aí ele, não, minha mente não, minha visão fica meio escura. Aí eu, putz, esse cara, puta merda, esse cara não, ele deve estar cheio de voz na cabeça dele, deve estar todo fodido, porque pelo comportamento dele, né? Assim, agora falando com certa seriedade, que é a situação que eu tava vendo ali, enquanto ele falava da, do óculos e da vista dele, para ele soltar que a mente dele tava meio escurecida, digamos assim, tava meio. É porque é um salto muito grande entre você acabar se confundindo a sua, o seu olho escurecer com a sua mente escurecer. Então acho que era um pedido de ajuda que o cara tava meio que querendo ali. Eu fiquei com pena nesse momento, porque eu percebi que ele, porra, é um cara que não é que ele é maluco, cara, porque ele veio conversar comigo, só que o trato social desse cara, muito provavelmente ele foi uma criança, talvez foi rejeitada ali, e ali na rejeição ele ficou muito para dentro de si mesmo, e naquela
pequena interação que ele veio ali ter comigo era uma tentativa de não ser aquilo que ele é sem querer, que é ser um cara retraído e tímido. Então, o fato dele ser estranho ele tentando ainda, sabe? É, é ele, aquele ele antigo que tá perdido lá dentro dele, que tá meio tentando ainda ser uma pessoa normal, sabe? Eu parei pra pensar. Isso tudo passou na minha mente, assim, em segundos, cara. Quando ele confundiu, assim. E ele falou gaguejando, né? Isso eu parei, ele parecia que tinha um certo problema na fala. Porque às vezes eu sinto que a minha mente tá meio escuro. Minha mente não, meu olho, porque ele tava falando de óculos, né? Então fazia sentido ele estar falando do olho dele e não da mente. Foi algo assim que foi um, algo assim que eu peguei muito no ar, sabe? E eu fiquei muito triste. Enquanto ele falava, antes disso eu tava com medo, né? Depois eu fiquei com pena. Enquanto ele falava, teve certo momento que ele não olhou pra mim e eu comecei a chamar Uber. E como eu tava num ponto turístico, é muito fácil de chamar Uber ali, o Uber vem rápido. E aí, logo depois que ele falou, ele teve essa confusão de confundir a mente com o óculos, ele ficou em silêncio, eu fiquei em silêncio. E eu falei, cara, eu acho que tá com esse problema no óculos aí, cara. Você pode ir lá na oficina do óculos. Eu falei da oficina do óculos, que foi o lugar que eu fui. Fica lá na rua tal, 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 perto do colégio tal. Você vai lá que vai dar certo, tá? Meu Uber chegou, falou, 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 tchau. Fui andando até o Uber. E eu entrei no Uber e falei, caramba, às vezes a gente não pode. Eu entrei no Uber e literalmente comecei a conversar com o Uber. Eu puxei assunto com o Uber porque aquela interação foi muito estranha. Pelo fato do cara ter beijado meu rosto, perdão, beijado meu ombro e ter me abraçado e depois eu fiquei com pena dele. E eu falei, cheguei no Uber, entrei no Uber já falando, cara, a gente não pode dar trela, velho. Acabou de acontecer uma coisa bizarra. Aí o cara, pô, o que aconteceu? Aí eu falei, pô, contei o que tinha acontecido. Aí o cara falou, mas ele era viado? Aí o que que é? Era morador de rua, não sei o quê? Eu falei, não, era um cara. Era um cara normal. E aí o cara era meio brucutu, assim, meio grandão. Ele tava dirigindo um, não é Uno não, cara, é aquele Mob, o Mob, né? Um brucutu dirigindo um Mob. Ele falou, a gente não pode dar trela não. Um pouco de trela que tu dá, o cara já vem achando que pode tudo. Aí essa foi minha interação com o Uber, ele me levou até a minha casa. E foi isso. Esse dia que eu troquei meu óculos. E eu acredito que vai ser isso o episódio de hoje. E agora eu vou ver se a porra do áudio ficou bom. Se não ficou, eu vou ficar muito triste. Mas se ficou, eu vou ficar muito feliz. É isso. Tchauzinho, meus queridos. Vejo vocês na próxima.